Nunca poderei ser pai, disse o milionário estéril, até que sua esposa apareceu grávida. O ar-condicionado do consultório médico zumbia baixinho, mas não conseguia amenizar o suor frio que escorria pela testa de Ricardo Mendes. Ele segurava firmemente a mão de Helena, sentindo-a tremer levemente enquanto esperavam o Dr. Carvalho retornar com os resultados dos últimos exames. São Paulo fervilhava do lado de fora da janela do 10º andar do Hospital Albert Einstein. O trânsito da Avenida Paulista parecia um formigueiro visto de cima, mas Ricardo mal notava o movimento. Sua mente estava focada apenas no envelope pardo que o médico carregava quando entrou na sala. Senhor Mendes, senhora Helena. O Dr. Carvalho se acomodou atrás da mesa, ajustando os óculos. Recebi os resultados da biópsia testicular. Helena apertou ainda mais a mão do marido. 5 anos de casamento, 3 de tentativas frustradas de engravidar, inúmeros exames e tratamentos. Tudo os havia levado até aquele momento. Doutor, por favor, Ricardo interrompeu, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Seja direto. O médico suspirou, demonstrando a experiência de quem já havia dado más notícias incontáveis vezes. Ricardo, infelizmente confirmamos a zoospermia não obstrutiva. Seus testículos não produzem espermatozoides. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Aos 38 anos, depois de construir um império imobiliário do zero, de superar cada obstáculo que a vida havia colocado em seu caminho, finalmente encontrara algo que seu dinheiro e determinação não conseguiam resolver. Existe algum tratamento? Helena perguntou, a voz embargada. Tentamos tudo nos últimos 2 anos. A condição de seu marido é irreversível. Ricardo soltou a mão de Helena e se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá embaixo, pais empurravam carrinhos de bebê pelas calçadas, crianças brincavam na praça em frente ao hospital, uma vida normal que nunca seria sua. Existem outras opções, o Dr. Carvalho continuou gentilmente. Adoção, fertilização in vitro com doador? Não. Ricardo se virou, os olhos vermelhos, mas a voz firme. Não quero criar o filho de outro homem. Ricardo... Helena tentou se aproximar, mas ele ergueu a mão. Sempre sonhei em ter um filho que carregasse meu sobrenome, meus genes, minha história. Alguém para continuar tudo o que construí. Ele passou as mãos pelo cabelo grisalho nas têmporas. Nunca poderei ser pai. A volta para casa foi feita em silêncio. O Porsche Cayenne deslizava pelas ruas de São Paulo enquanto Helena observava o perfil tenso do marido. Conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele fazia quando fechava negócios difíceis, quando precisava tomar decisões que ninguém mais queria tomar. O apartamento de 400 metros quadrados no Jardim Europa os recebeu com seu luxo silencioso. Mármore italiano no piso, obras de arte contemporânea nas paredes, uma vista privilegiada da cidade. Tudo muito bonito, tudo muito vazio. Vou preparar o jantar, Helena disse, mas Ricardo já subia as escadas para o escritório. Não estou com fome. Helena ficou sozinha na sala, ouvindo o eco dos próprios passos. Olhou para as fotos espalhadas pela estante. Ela e Ricardo em viagens pelo mundo, formaturas, premiações da construtora. Em nenhuma delas havia crianças. Lá em cima, Ricardo se serviu de um uísque duplo e ligou o computador. Trabalho sempre havia sido seu refúgio, sua forma de lidar com problemas. Mas nem mesmo os relatórios financiais da Mendes Construções conseguiam distraí-lo das palavras do médico ecoando em sua mente. Nunca poderei ser pai. O telefone tocou. Era Marcos, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade. E então, como foram os exames? Ricardo bebeu o uísque de uma vez antes de responder. É definitivo, Marcos. Sou estéril. Do outro lado da linha, Marcos suspirou. Cara, sinto muito, mas vocês podem... Não quero falar sobre isso agora. Ricardo, não faça besteira. Helena te ama. Vocês podem superar isso juntos. Depois de desligar, Ricardo ficou observando as luzes de São Paulo se acenderem lá embaixo. Em algum lugar dessa cidade imensa, casais celebravam gravidez, pais ninavam bebês, famílias se reuniam ao redor de crianças sorridentes. Ele nunca seria parte disso. A chuva de março tamborilavava nas janelas do escritório da construtora,
enquanto Ricardo revisava os contratos do novo empreendimento em Alphaville. 6 meses haviam se passado desde o diagnóstico, e a rotina havia se tornado uma fuga necessária. Acordar às 5 da manhã, academia, trabalho até tarde. Qualquer coisa para não pensar no vazio que sentia sempre que via Helena olhando com tristeza para o quarto que seria do bebê. O relacionamento havia esfriado. Jantares silenciosos, conversas superficiais sobre trabalho, beijos mecânicos de boa noite. Helena havia tentado abordar o assunto da adoção algumas vezes, mas Ricardo sempre mudava de tópico ou simplesmente saía de casa. Senhor Ricardo? A secretária, Dona Carmen, apareceu na porta. A senhora Helena ligou dizendo que precisa falar com o senhor urgentemente. Ricardo franziu a testa. Helena nunca o incomodava durante o expediente, a menos que fosse algo realmente importante. Ela disse do que se tratava? Não, senhor, mas parecia emocionada. O trânsito da Marginal Pinheiros estava impossível por causa da chuva. Ricardo tamborilava os dedos no volante, ansioso. Helena havia pedido para que ele chegasse em casa o quanto antes, e sua voz no telefone estava estranha, uma mistura de nervosismo e algo que ele não conseguia identificar. Quando finalmente chegou ao apartamento, encontrou Helena sentada na sala, as mãos entrelaçadas no colo. Ela estava pálida, mas havia um brilho diferente em seus olhos castanhos. Helena, o que aconteceu? Você está bem? Ela se levantou lentamente, como se cada movimento fosse calculado. Ricardo, preciso te contar uma coisa. O coração dele disparou. Problemas de saúde? Algum acidente com a família dela? O que foi? Helena respirou fundo e estendeu algo para ele. Ricardo olhou para o objeto em suas mãos e sentiu o mundo parar. Era um teste de gravidez, e estava positivo. Isso não pode estar certo, ele gaguejou, pegando o teste com mãos trêmulas. Fiz 3 testes diferentes. Todos deram positivo. A voz de Helena saía em sussurros. E hoje de manhã fui ao médico. Estou grávida de 6 semanas, Ricardo. O teste escorregou das mãos de Ricardo e caiu no chão de mármore. O barulho ecoou pela sala como um tiro. Ele se afastou de Helena, o rosto uma máscara de confusão e descrença. Isso é impossível. O médico disse que eu sou estéril. Eu sei, mas... Helena tentou se aproximar, mas Ricardo continuou recuando. Então como? Como você está grávida? A voz dele foi ficando mais alta, mais áspera. Como, Helena? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não sei. Juro por Deus que não sei. Talvez os médicos tenham se enganado, talvez. 6 meses, Helena. Ricardo explodiu. Há 6 meses eu sei que nunca poderia ter filhos. 6 meses vivendo com essa dor, e agora você aparece grávida? Ricardo, por favor, escute. De quem é esse filho? A pergunta saiu como uma bofetada. Helena recuou como se tivesse sido fisicamente atingida, levando a mão ao peito. Como você pode me perguntar isso? Como eu posso não perguntar? Ricardo passou as mãos pelo rosto, a mente correndo. Eu sou estéril, Helena. Estéril. E você está grávida. Como quer que eu reaja? Quero que você confie em mim. Quero que você acredite que esse filho é seu. Mas eu não posso ter filhos. O grito ecoou pelo apartamento, seguido de um silêncio pesado. Helena chorava baixinho, as mãos protegendo instintivamente o ventre ainda plano. Ricardo a observou, tentando processar o que estava acontecendo. Durante 6 meses, havia chorado a perda de uma paternidade que nunca teria. Havia se conformado com a ideia de que ele e Helena envelheceriam sozinhos. E agora? Preciso de ar, ele murmurou, pegando as chaves do carro. Ricardo, não vai embora. Precisamos conversar sobre isso. Mas ele já estava na porta. Preciso pensar. A chuva havia parado, mas as ruas ainda estavam molhadas. Ricardo dirigiu sem destino pelas avenidas de São Paulo, a mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Parte dele queria acreditar em um milagre médico, na possibilidade de que os exames estivessem errados, mas a parte racional, a parte que o havia tornado um empresário de sucesso, sussurrava dúvidas venenosas. Parou em um bar na Vila Madalena, pediu um uísque duplo e ficou observando os casais jovens rindo e namorando nas mesas ao redor. Há quanto tempo ele e Helena não riam juntos? O celular vibrou. Mensagem de Helena. Eu te amo.
Esse filho é seu. Por favor, volte para casa. Ricardo olhou para a tela por um longo tempo, o polegar hesitando sobre as teclas. Que resposta dar para uma situação impossível? Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna frenética, alheia ao drama que se desenrolava no coração de um homem que havia acabado de descobrir que ou os médicos estavam errados ou sua esposa o havia traído. Ricardo voltou para casa às 2 da madrugada. O apartamento estava em silêncio, apenas a luz do corredor permanecia acesa. Subiu as escadas devagar, tentando não fazer barulho, mas encontrou Helena acordada na cama, os olhos vermelhos de tanto chorar. Pensei que você não voltaria, ela disse baixinho. Ricardo se sentou na beira da cama, ainda vestindo o terno amarrotado. Essa é minha casa, Helena, e eu sou sua esposa. Ele a olhou nos olhos pela primeira vez desde a revelação da gravidez. É mesmo? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Helena se sentou, puxando o lençol para cobrir o corpo. Ricardo, eu nunca te traí. Nunca. Então me explique como isso é possível. Eu não sei. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Você acha que eu entendo? Você acha que isso não está me deixando louca também? Ricardo se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. Marquei uma consulta com o Dr. Carvalho para amanhã de manhã. Vou repetir todos os exames. Ótimo. E quando os resultados confirmarem que você realmente não pode ter filhos, o que vai acontecer? A pergunta dele ecoou pelo quarto sem resposta. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao hospital 2 horas antes da consulta. Não conseguira dormir, e Helena havia passado a noite no quarto de hóspedes. O Dr. Carvalho o recebeu com a mesma gentileza profissional de sempre. Ricardo, li sua mensagem. Quer refazer os exames de fertilidade? Minha esposa está grávida. O médico parou de escrever e olhou para ele por cima dos óculos. Como assim? Ela descobriu ontem. 6 semanas de gestação. Dr. Carvalho se recostou na cadeira, claramente surpreso. Ricardo, você sabe que isso é improvável. Improvável ou impossível? Com base nos seus exames anteriores, eu diria impossível. Mas a medicina às vezes nos surpreende. 3 horas depois, Ricardo estava novamente no laboratório, fornecendo amostras para a análise. O resultado sairia em 2 dias. 2 dias que pareciam uma eternidade. Naquela tarde, no escritório da construtora, Ricardo não conseguia se concentrar. Marcos apareceu por volta das 4, trazendo café e uma expressão preocupada. Carmen me disse que você cancelou todas as reuniões de hoje. O que está acontecendo? Ricardo contou tudo. Marcos ouviu em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça. Cara, isso é complicado. É uma palavra suave para descrever. Você tem certeza de que Helena nunca daria motivos para desconfiança? Ricardo pensou na pergunta. Helena sempre fora dedicada, carinhosa, presente. Trabalhava como arquiteta em um escritório renomado, tinha seus próprios clientes, sua própria vida social. Mas traição? Eu não sei mais de nada, Marcos. Olha, existe uma forma de ter certeza absoluta. Como? Teste de paternidade. Pode ser feito ainda durante a gravidez. A ideia ficou martelando na cabeça de Ricardo durante o resto da tarde. Quando chegou em casa, encontrou Helena na cozinha preparando o jantar favorito dele, filé à parmegiana com arroz de brócolis. Achei que você gostaria de comer algo caseiro, ela disse sem olhar para ele. Eles jantaram em silêncio, o barulho dos talheres no prato sendo a única comunicação entre eles. Foi Helena quem quebrou o silêncio. Refez os exames hoje? Sim. E quando sai o resultado? Quinta-feira. Helena assentiu, mexendo distraidamente na comida. Ricardo, independente do que os exames disserem, eu preciso que você saiba que esse bebê é seu. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu conheço meu próprio corpo. Conheço minha própria vida. Ela finalmente o olhou. E porque eu te amo demais para te trair. Ricardo queria acreditar. Queria desesperadamente acreditar. Mas a voz da razão sussurrava em sua mente, lembrando-o de casos de empresários traídos, de homens poderosos que descobriram tardiamente que suas esposas tinham amantes. Helena, preciso te fazer uma pergunta, e quero que seja completamente honesta comigo. Ela assentiu, as mãos tremendo levemente. Nos últimos meses você se encontrou com alguém? Algum cliente?
Algum colega de trabalho? O rosto de Helena se contraiu, como se ela tivesse recebido um tapa. Você está realmente me perguntando isso? Preciso saber. Eu trabalho com pessoas, Ricardo. Tenho reuniões, almoços de trabalho, apresentações de projetos. Com quem? Helena se levantou da mesa, jogando o guardanapo no prato. Não vou ficar aqui sendo interrogada como uma criminosa. Então responda à pergunta. Eu já respondi, nunca te traí. Mas Ricardo não conseguia parar. Era como se uma comporta tivesse se aberto em sua mente, liberando todos os medos e inseguranças acumulados nos últimos 6 meses. E aquelas noites que você chegava tarde do escritório, aqueles fins de semana trabalhando, você sabe que o escritório está fechando alguns contratos grandes. E aquele celular que você sempre leva para o banheiro agora? Helena parou de andar e se virou para ele, os olhos brilhando de raiva e dor. Você está me vigiando? A pergunta ficou suspensa no ar. Ricardo percebeu que havia cruzado uma linha, mas já era tarde demais para voltar atrás. Na quinta-feira de manhã, Ricardo chegou ao consultório do Dr. Carvalho com 15 minutos de antecedência. Não havia conseguido dormir direito há 3 noites e a tensão em casa estava insuportável. Helena mal falava com ele, e quando falava, era apenas o essencial. Ricardo, Dr. Carvalho entrou na sala com a mesma expressão grave de sempre. Os resultados confirmaram os exames anteriores. Você tem a zoospermia não obstrutiva. Não há produção de espermatozoides. Ricardo fechou os olhos e respirou fundo. Parte dele havia esperado por um milagre, por uma explicação médica que resolvesse tudo. Mas a realidade era implacável. Então é impossível que eu seja o pai? Medicamente falando, sim, é impossível. As palavras ecoaram na mente de Ricardo durante todo o trajeto de volta para casa. Helena estava na sala, folheando uma revista de decoração para bebês. Quando o viu chegar, ela se levantou esperançosa. E então? Os exames confirmaram, eu sou estéril. Helena deixou a revista cair no chão. Não, não pode ser. O médico foi claro. É impossível que eu seja o pai desse bebê. O silêncio que se seguiu foi carregado de acusações não ditas. Helena se sentou lentamente no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Ricardo, eu juro pela memória da minha mãe que nunca te traí. Então me explique esse milagre. Eu não sei, ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não entendo o que está acontecendo, mas sei que esse bebê é seu. Ricardo a observou chorar, dividido entre a compaixão e a desconfiança. Conhecia Helena há 8 anos. Era casado com ela há 5. Será que conhecia mesmo a mulher com quem dividia a cama todas as noites? Naquela tarde, no escritório, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para um detetive particular que já havia usado em investigações corporativas. Flávio, é Ricardo Mendes. Preciso de seus serviços para um assunto pessoal. 1 hora depois, Flávio Silva estava sentado em sua sala. Um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, aparência discreta. O tipo de pessoa que passava despercebida em qualquer lugar. Quero que investigue minha esposa. Flávio não demonstrou surpresa. Casos de infidelidade conjugal eram metade de seu negócio. Suspeitas específicas? Ricardo contou sobre a gravidez impossível. Flávio anotava tudo em um caderno pequeno. Vou precisar da agenda dela. Lugares que frequenta, colegas de trabalho. Quanto tempo de investigação o senhor quer? 2 semanas. Preciso saber com quem ela se encontrou nos últimos 6 meses. Meus honorários são 5.000 por semana, mais despesas. Dinheiro não é problema. Naquela noite, Ricardo chegou em casa e encontrou Helena cozinhando. Ela havia feito um esforço visível. Estava maquiada, vestindo um vestido bonito, a mesa posta com velas. Pensei que poderíamos jantar juntos e conversar, ela disse, tentando sorrir. Durante o jantar, Helena falou sobre o trabalho, sobre os novos projetos do escritório, sobre qualquer coisa que não fosse a gravidez. Ricardo a observava procurando sinais, inconsistências, mentiras. Cada gesto dela estava sendo analisado como prova. Ricardo, você está me ouvindo? Ele piscou, voltando à realidade. Desculpe, estava pensando no trabalho. Você sempre está pensando no trabalho ultimamente. Helena suspirou. Sei que as coisas estão difíceis entre nós, mas precisamos encontrar uma forma de superar isso. Como, Helena? Como superamos o fato de você estar grávida e eu ser estéril? Talvez os médicos estejam errados.
Talvez 3 médicos diferentes, Helena. 6 exames. Todos dizem a mesma coisa. Helena se levantou e caminhou até ele, colocando a mão no ombro do marido. Então talvez seja um milagre. Talvez Deus tenha decidido nos abençoar de uma forma que a medicina não consegue explicar. Ricardo olhou para ela, querendo desesperadamente acreditar. Mas a dúvida havia criado raízes profundas em seu coração. Ou talvez você tenha me traído. A mão de Helena se afastou do ombro dele, como se tivesse se queimado. Eu não vou mais ouvir essas acusações. Não são acusações, são fatos. Eu sou estéril. Você está grávida. São fatos, Helena. Ela caminhou até a janela, abraçando o próprio corpo. Lá fora, São Paulo pulsava com sua vida noturna habitual, alheia ao drama que se desenrolava naquele apartamento luxuoso. Sabe o que mais me machuca? Helena disse sem se virar. Não é você não acreditar nos médicos, é você não acreditar em mim. Então me ajude a acreditar. Me conte com quem você esteve nos últimos meses. Helena se virou, o rosto uma máscara de dor e cansaço. Você quer uma lista dos meus clientes, dos meus colegas de trabalho? Quer que eu prove minha inocência como se fosse uma criminosa? Quero entender como minha esposa estéril está grávida. A correção saiu automaticamente, mas Ricardo se deu conta do que havia dito tarde demais. Sua esposa estéril? Helena repetiu a voz baixa e perigosa. É assim que você me vê agora? Helena, eu não quis dizer... Sai da minha frente. Ela passou por ele em direção à escada, mas Ricardo a segurou pelo braço. Helena, espera. Me solta. Precisamos resolver isso. Resolve sozinho. Já que você tem tanta certeza de que eu te traí, investiga, contrata detetives, faz o que quiser. Mas não conta comigo para participar dessa humilhação. Ela subiu as escadas correndo. Minutos depois, Ricardo ouviu a porta do quarto de hóspedes bater. Ficou sozinho na sala, olhando para a mesa ainda posta, as velas ainda acesas, o jantar pela metade. Do lado de fora, a cidade continuava sua rotina implacável, e em algum lugar dessa metrópole, talvez estivesse o homem que havia engravidado sua esposa. Ou talvez, apenas talvez, ele estivesse destruindo seu casamento por causa de um milagre que não conseguia aceitar. Uma semana depois, Ricardo estava em seu escritório quando o telefone tocou. Era Flávio. Senhor Mendes, preciso falar com o senhor. Encontrei algumas coisas interessantes. Meia hora depois, Flávio estava sentado na poltrona de couro diante da mesa de Ricardo, abrindo uma pasta com fotos e documentos. Sua esposa tem uma rotina bem estabelecida. Trabalha no escritório de arquitetura Campos em Associados na Vila Olímpia. Almoça sempre no mesmo restaurante, frequenta a mesma academia. Ricardo folheou as fotos. Helena entrando no escritório, saindo para almoçar na academia. Tudo muito normal, muito inocente. Mas encontrei algo interessante. Flávio continuou puxando uma série de fotos. Nos últimos 3 meses, ela começou a ter encontros regulares com este homem. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Na foto, Helena estava sentada em um café na Vila Madalena, conversando animadamente com um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos, aparência atlética. Quem é ele? Dr. Gabriel Santana, médico, especialista em fertilidade. Trabalha em uma clínica particular na Berrini. O mundo de Ricardo pareceu desabar. Um médico especialista em fertilidade. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma dolorosa em sua mente. Há quanto tempo eles se encontram? Pelo que consegui rastrear desde dezembro. Sempre no mesmo café, sempre na quarta-feira às 3 da tarde. Dezembro. 3 meses antes de Helena descobrir a gravidez. Você conseguiu mais informações sobre ele? Flávio entregou uma folha impressa. Gabriel Santana, 42 anos, divorciado há 2 anos, sem filhos. Formado pela USP. Especialização em reprodução assistida na França. Tem uma clínica própria. Ricardo estudou a foto do homem que possivelmente havia engravidado sua esposa. Era bonito, bem vestido. Tinha o tipo de charme intelectual que as mulheres achavam atraente. Eles se encontraram mais alguma vez além das quartas-feiras? Ainda estou investigando. Mas tenho algo mais preocupante. Flávio hesitou antes de continuar. Na última quarta-feira, eles não se encontraram no café. Ela foi diretamente ao consultório dele. Ricardo fechou os olhos, tentando processar a informação. Por quanto tempo ela ficou lá? 2 horas.
2 horas, no consultório de um especialista em fertilidade, na semana em que ela havia descoberto a gravidez. Quero que você continue investigando. Preciso saber exatamente a natureza do relacionamento deles. Vai confrontá-la? Ricardo olhou novamente para as fotos. Helena sorria para Gabriel Santana de uma forma que não sorria para ele há meses. Ainda não. Preciso de mais provas. Naquela noite, Ricardo chegou em casa e encontrou Helena na sala, assistindo televisão. Ela havia voltado a dormir no quarto de casal, mas a frieza entre eles continuava. Como foi seu dia? Ele perguntou, tentando soar casual. Normal. Trabalho, reuniões. Ela nem olhou para ele. E o seu? Também normal. Ricardo se sentou no sofá ao lado dela, observando seu perfil. Você almoçou fora? Almocei no escritório mesmo, tinha muito trabalho. Mentira. Flávio havia documentado que ela saíra para almoçar no restaurante habitual. Uma mentira pequena, insignificante, mas uma mentira mesmo assim. Helena, posso te fazer uma pergunta? Ela finalmente olhou para ele desconfiada. Que pergunta? Você conhece algum Dr. Gabriel Santana? A reação de Helena foi imediata e reveladora. Ela ficou pálida. Os olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes de ela se recompor. Por que está perguntando isso? É uma pergunta simples. Você conhece ou não? Helena desligou a televisão e se virou completamente para ele. Ricardo, onde você quer chegar com isso? Responda à pergunta. Sim, conheço o Dr. Gabriel. O coração de Ricardo disparou. Ela havia admitido. Conhecia o homem das fotos. Como? Ele era médico da minha ginecologista. Me indicou alguns tratamentos quando estávamos tentando engravidar. E vocês se encontravam regularmente? Helena se levantou do sofá, claramente agitada. Que tipo de pergunta é essa? O tipo de pergunta que um marido faz quando descobre que sua esposa se encontra às escondidas com outro homem. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Helena o encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo o que dizer. Você me colocou sob vigilância. Não era uma pergunta. Era uma afirmação carregada de decepção e raiva. Eu precisava saber a verdade. A verdade? Helena riu, mas não havia alegria no som. A verdade é que você não confia na sua própria esposa. A verdade é que você preferiu contratar um detetive a conversar comigo. Então me conte agora. Conte sobre seus encontros com o Dr. Gabriel. Helena caminhou até a janela, abraçando o próprio corpo. Quando se virou, havia lágrimas em seus olhos. Eu estava tentando te ajudar. Como assim? Procurei o doutor Gabriel porque queria entender melhor sua condição. Queria saber se existiam tratamentos alternativos, se havia alguma possibilidade que os outros médicos não tinham considerado. Ricardo sentiu uma pontada de algo. Culpa? Esperança? Por que não me contou? Porque você tinha deixado claro que não queria falar sobre o assunto. Porque toda vez que eu mencionava filhos ou tratamentos, você saía de casa. A acusação atingiu Ricardo em cheio. Era verdade. Nos últimos meses, havia fugido de qualquer conversa sobre fertilidade ou paternidade. Então, seus encontros com ele eram sobre mim? Helena assentiu, enxugando as lágrimas. Ele me explicou sua condição em detalhes. Me ajudou a entender o que você estava passando. E quando descobri que estava grávida, o que aconteceu quando você descobriu? Eu estava desesperada. Sabia que você não acreditaria. Então procurei o Dr. Gabriel para tentar entender como isso era possível. E o que ele disse? Helena hesitou por um momento. Ele disse que, embora raro, existem casos documentados de homens com azoospermia que conseguiram engravidar suas parceiras naturalmente. Anomalias nos exames, produção esporádica microscópica de espermatozoides. Ricardo queria acreditar. Queria desesperadamente acreditar que tudo não passava de mal-entendido, que sua esposa estava dizendo a verdade. Mas você mentiu sobre onde almoçou hoje. Helena piscou, surpresa. O quê? Você disse que almoçou no escritório, mas eu sei que você saiu. A expressão de Helena mudou. A tristeza deu lugar a algo mais perigoso. Raiva. Você realmente me colocou sob vigilância completa. Helena, não. Ela levantou a mão, interrompendo-o. Não tem desculpa para isso. Você violou minha privacidade, minha dignidade, nossa confiança. Eu só queria... Você queria me pegar em uma traição que nunca aconteceu. Helena gritou.
Você queria ter razão para me odiar, para justificar sua incapacidade de lidar com a própria condição. Ricardo se levantou, tentando se aproximar dela. Mas Helena recuou. Não encosta em mim. Helena, por favor, vamos conversar sobre isso. Conversar? Ela riu amargamente. Agora você quer conversar? Depois de me espionar como uma criminosa? Eu estava tentando proteger nosso casamento. Nosso casamento? Helena o encarou com uma mistura de dor e desprezo. Que casamento, Ricardo? O casamento onde o marido não confia na esposa? O casamento onde você prefere acreditar que eu sou uma mentirosa e adúltera a aceitar que talvez, apenas talvez, possamos ter sido abençoados com um milagre? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de anos de amor, meses de dor e semanas de desconfiança. Na manhã seguinte, Ricardo acordou sozinho na cama. Helena havia dormido no quarto de hóspedes novamente, e quando ele desceu para a cozinha, encontrou apenas um bilhete sobre a bancada. Fui para o escritório. Precisamos de um tempo para pensar. O dia no trabalho foi improdutivo. Ricardo não conseguia se concentrar, sua mente voltando constantemente para a conversa da noite anterior. As explicações de Helena faziam sentido, mas algo ainda o incomodava. Se ela estava sendo honesta sobre procurar ajuda médica para ele, por que o sigilo? Por que as mentiras sobre onde estava? Por volta das 14h, tomou uma decisão impulsiva. Pegou o carro e dirigiu até a Berrine, para a clínica do Dr. Gabriel Santana. A recepcionista, uma mulher de meia idade com um sorriso profissional, o recebeu educadamente. Boa tarde. Gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Gabriel. O senhor é paciente novo? Sim. Minha esposa já se consulta com ele. Helena Mendes. A recepcionista digitou no computador, franzindo ligeiramente a testa. Desculpe, senhor, mas não temos nenhuma paciente com esse nome em nossos registros. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim? Helena Mendes. Ela esteve aqui várias vezes nos últimos meses. Senhor, posso verificar novamente, mas nosso sistema é bastante preciso. Não há nenhuma Helena Mendes cadastrada. O mundo de Ricardo começou a girar. Se Helena não era paciente da clínica, por que estava se encontrando com Gabriel Santana? Por que havia mentido sobre a natureza de seus encontros? Existe alguma possibilidade de ela estar usando outro nome? A recepcionista o olhou com uma expressão mais séria. Senhor, não posso fornecer informações sobre outros pacientes. Se o senhor quiser marcar uma consulta... Não. Obrigado. Ricardo saiu da clínica em um estado de choque. Dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, tentando processar o que havia descoberto. Helena havia mentido, não apenas sobre onde almoçava, mas sobre toda a natureza de seu relacionamento com Gabriel Santana. Quando chegou em casa às 7h, encontrou Helena na cozinha preparando o jantar. Ela o cumprimentou friamente, ainda claramente magoada com a descoberta da vigilância. Precisamos conversar, Ricardo disse, sua voz mais séria do que pretendia. Helena suspirou. Se você veio se desculpar por ter me espionado. Estive na clínica do Dr. Gabriel hoje. Helena parou de mexer o molho, as costas tensas. Por quê? Queria marcar uma consulta. Pensei que talvez ele pudesse realmente me ajudar, já que você disse que ele conhece casos como o meu. Helena se virou lentamente, o rosto pálido. E? Você nunca foi paciente dele, Helena. Nunca esteve registrada na clínica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena o encarou por um longo momento, como um animal encurralado procurando uma saída. Ricardo, então me explique. Se você não é paciente dele, se vocês não se encontravam para discutir minha condição médica, por que vocês se viam toda quarta-feira há 3 meses? Helena apoiou-se na bancada da cozinha, como se precisasse de suporte para continuar de pé. Eu posso explicar. Então explique, agora, toda a verdade. Helena respirou fundo. Fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente havia uma resignação dolorosa em seu olhar. Gabriel e eu, nós nos conhecemos em uma palestra sobre fertilidade no ano passado. Ele estava apresentando novos tratamentos, e eu estava lá porque ainda tinha esperança de que pudéssemos ter filhos. Ricardo sentiu o peito apertar. Continue. Depois da palestra conversamos. Ele me explicou sobre casos difíceis como o seu. Disse que conhecia especialistas na Europa que às vezes conseguiam ajudar homens com azoospermia.
E vocês começaram a se encontrar. Começou sendo profissional. Ele me dava informações, me ajudava a entender sua condição, mas depois... Depois o quê, Helena? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Depois que você desistiu. Depois que você parou de falar comigo, de me tocar, de agir como se ainda fôssemos casados. Depois que você decidiu que nossa vida acabou porque não podíamos ter filhos. Você teve um caso com ele. Não era uma pergunta. Era uma afirmação carregada de dor e traição. Helena soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Foi apenas uma vez. Uma noite em que eu estava me sentindo completamente sozinha, completamente rejeitada por você. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Todas as suas suspeitas, todos os seus medos se confirmaram de uma vez. Uma vez? Eu juro. Foi só uma vez há 2 meses. E me arrependi imediatamente. Terminei qualquer contato com ele depois disso. Mentira! Ricardo explodiu. Você esteve no consultório dele semana passada. Fui lá para contar sobre a gravidez. Helena gritou de volta. Para perguntar se existe alguma possibilidade de que o bebê seja seu. E o que ele disse? Helena hesitou. E essa hesitação disse tudo o que Ricardo precisava saber. Ele disse que as chances são mínimas. A confissão saiu como um sussurro, mas atingiu Ricardo como um trovão. Ele se afastou de Helena como se ela fosse radioativa. Então você sabe que esse bebê não é meu. Ricardo, existe uma possibilidade? Uma possibilidade? Ricardo gritou, mais alto do que jamais havia gritado na vida. Você me traiu. Engravidou de outro homem. E ainda tem a coragem de me fazer acreditar que poderia ser meu filho? Helena estava chorando descontroladamente agora, tentando se aproximar dele. Por favor, me escuta. Eu te amo, sempre te amei. Foi um erro terrível, mas... Sai da minha casa. Ricardo, sai da minha casa. O grito ecoou pelo apartamento inteiro. Helena recuou, assustada com a fúria em seus olhos. Onde eu vou ficar? Não me importa. Vai para a casa de sua irmã, vai para um hotel, vai para a casa do seu amante. Mas sai da minha casa, agora. Helena correu para o quarto, e Ricardo podia ouvi-la arrumando algumas coisas entre soluços. 15 minutos depois ela desceu com uma mala pequena. Ricardo, por favor, podemos conversar amanhã quando você estiver mais calmo. Não há nada para conversar. Nosso casamento acabou. Helena parou na porta, se virando uma última vez. O bebê pode ser seu. Ricardo a olhou com uma frieza que ela nunca havia visto antes. Se for, será o primeiro milagre da medicina moderna. Se não for, será apenas mais uma mentira em meio a tantas outras. A porta se fechou atrás de Helena com um som final. Ricardo ficou sozinho no apartamento que havia comprado para criar uma família, rodeado pelo silêncio pesado de um casamento que havia chegado ao fim. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna frenética, alheia ao fato de que, em um apartamento luxuoso no Jardim Europa, um homem havia acabado de descobrir que sua esposa o traíra e que o filho que ela carregava provavelmente não era seu. 3 semanas se passaram desde que Helena saíra de casa. Ricardo havia se jogado no trabalho com uma intensidade quase maníaca, chegando ao escritório às 6 da manhã e saindo depois das 10 da noite. A construtora nunca havia sido tão produtiva, mas Marcos observava o amigo com crescente preocupação. Ricardo, você precisa parar, Marcos disse entrando na sala na sexta-feira à noite e encontrando-o ainda debruçado sobre plantas arquitetônicas. Faz 3 semanas que você não sai daqui antes da meia-noite. Tenho trabalho para fazer. Você tem vida para viver. Marcos se sentou na poltrona diante da mesa. Falou com Helena desde que ela saiu? Ricardo continuou estudando as plantas, como se Marcos não tivesse falado nada. Ricardo, estou falando com você. E eu estou tentando trabalhar. Marcos suspirou e fechou as plantas que Ricardo estava analisando. Chega. Vamos conversar. Não há nada para conversar. Ela me traiu, engravidou de outro cara e agora estão divorciados. Fim da história. Você entrou com o pedido de divórcio? Ricardo hesitou antes de responder. Ainda não. Por quê? Era uma boa pergunta. Nas 3 semanas desde a revelação, Ricardo havia imaginado 1000 vezes indo ao advogado, iniciando o processo de separação. Mas sempre que pegava o telefone para marcar a consulta, algo o impedia. Estou ocupado.
Mentira. Você está com medo. Medo do quê? Medo de estar cometendo o maior erro da sua vida. Ricardo finalmente olhou para o amigo. Ela me traiu, Marcos. Transou com outro homem e engravidou dele. Que parte disso você não entendeu? A parte onde ela disse que foi só uma vez. A parte onde ela te ama e cometeu um erro. Um erro. Ricardo se levantou, caminhando até a janela. Traição não é um erro, é uma escolha. E rejeitar sua esposa por meses não foi uma escolha também? A acusação atingiu Ricardo como uma bofetada. Ele se virou para Marcos, os olhos flamejando. Você está me culpando? Estou dizendo que casamento é coisa de dois. Que você abandonou o seu muito antes dela procurar consolo em outro lugar. Eu não abandonei nada. Descobri que era estéril e precisava lidar com isso. Lidando sozinho, excluindo ela, fazendo ela se sentir como se o problema fosse dela também. Ricardo voltou para a mesa, apoiando as mãos na superfície de vidro. A verdade das palavras de Marcos doía mais do que queria admitir. Isso não justifica o que ela fez. Não, não justifica, mas talvez explique. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. O barulho da cidade lá embaixo preenchendo o vazio da conversa. Helena me ligou ontem, Marcos disse finalmente. Ricardo levantou a cabeça bruscamente. O quê? Ela me ligou. Está na casa da irmã, em Campinas. Disse que você não atende às ligações dela. Não tenho nada para falar com ela. Ela está passando mal. A gravidez está sendo difícil e o estresse da separação não está ajudando. Uma pontada de algo, culpa, preocupação, atravessou o peito de Ricardo, mas ele a reprimiu rapidamente. Não é problema meu. Claro que é. Mesmo que o bebê não seja seu, ela ainda é sua esposa. Vocês ainda são casados. Por pouco tempo. Marcos se levantou claramente frustrado. Você sabe que existe uma forma de descobrir a verdade definitivamente, não é? Como? Teste de paternidade. Pode ser feito durante a gravidez. Se o bebê for seu, você está destruindo seu casamento por nada. Se não for, pelo menos você terá certeza. A ideia do teste de paternidade já havia passado pela cabeça de Ricardo várias vezes nas últimas semanas, mas ele sempre a afastava. Parte dele tinha medo do resultado, tanto de confirmar suas suspeitas, quanto de descobrir que estava errado. Ela nunca concordaria com isso. Como você sabe, já perguntou? Ricardo não respondeu, mas Marcos havia plantado uma semente em sua mente. Naquela noite, sozinho no apartamento vazio, Ricardo encontrou-se olhando para o telefone. O número de Helena estava gravado em sua memória. 8 anos de relacionamento não se apagavam facilmente. Discou várias vezes, mas sempre desligava antes de completar a ligação. Finalmente, por volta da meia-noite, ligou. Alô? A voz de Helena soou rouca, como se tivesse estado chorando. Sou eu. Silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro trêmulo. Ricardo. Você está bem? A pergunta o pegou desprevenido. Depois de tudo o que havia acontecido, ela estava preocupada com ele. Estou lidando com as coisas. E você? Marcos disse que você não está se sentindo bem. É. A gravidez está sendo difícil. Enjoos constantes, pressão alta. O médico disse que é estresse. Ricardo fechou os olhos, lutando contra o impulso de perguntar se ela precisava de alguma coisa, se ele podia ajudar. Helena, preciso te fazer uma pergunta. O que for? Você faria um teste de paternidade? O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Ricardo podia ouvir a respiração de Helena do outro lado da linha. Se isso é o que você precisa para ter paz de espírito, sim. A resposta o surpreendeu. Esperava resistência, argumentos, negativas. Você faria mesmo? Ricardo, eu te amo. Sempre te amei. Se um teste de DNA é o que precisa para acreditar que esse bebê pode ser seu, então vamos fazer o teste. E se o resultado confirmar que o bebê não é meu? Helena demorou para responder, e quando o fez, sua voz estava carregada de dor. Então eu terei perdido o amor da minha vida por causa de uma noite de fraqueza e desespero. A confissão crua atingiu Ricardo no peito. Ele podia ouvir Helena chorando baixinho do outro lado da linha. Helena, eu sei que não tenho direito de pedir nada depois do que fiz, mas você pode considerar a possibilidade de que o bebê seja seu? De que talvez os médicos estivessem errados? Ricardo olhou pela janela do apartamento, para as luzes de São Paulo se estendendo até o horizonte. Em algum lugar dessa cidade,
Helena estava sozinha, grávida, enfrentando as consequências de suas escolhas, e ele estava sozinho também, enfrentando as consequências das suas. Vou marcar o teste para a semana que vem. Obrigada. Helena? Sim. Por que você fez isso? Por que você me traiu? A pergunta que ele havia evitado fazer nas últimas 3 semanas finalmente saiu, carregada de toda a dor e confusão que havia estado carregando. Helena soluçou antes de responder. Porque me senti abandonada. Porque você parou de me ver como sua esposa e começou a me ver como parte do seu problema. Porque por meses você mal falava comigo, mal me tocava, e eu me senti como se tivesse perdido não só a chance de ser mãe, mas também a chance de continuar sendo sua mulher. As palavras ecoaram no silêncio do apartamento muito depois de Ricardo desligar o telefone. Pela primeira vez em 3 semanas, ele se permitiu considerar a possibilidade de que talvez houvesse mais de um culpado na destruição de seu casamento. A clínica especializada em DNA ficava na Vila Madalena, um prédio moderno e discreto que não chamava atenção. Ricardo chegou 10 minutos adiantado, estacionou o carro e ficou observando a entrada, tentando reunir coragem para sair do veículo. Helena chegou 5 minutos depois em um táxi. Ela estava usando um vestido azul marinho que não conseguia esconder completamente a barriga que começava a se pronunciar. Ricardo a observou caminhar em direção à entrada. Ela parecia mais magra, apesar da gravidez, e havia uma fragilidade em seus movimentos que ele nunca havia visto antes. Eles se encontraram na recepção, cumprimentando-se com um aceno de cabeça constrangido. O procedimento foi simples, uma coleta de sangue de Helena e uma amostra de saliva de Ricardo. O resultado sairia em uma semana. Quer tomar um café? Helena perguntou quando saíram da clínica. Ricardo hesitou. Nas 3 semanas desde a separação, aquela era a primeira vez que se viam pessoalmente. Ela parecia menor, mais vulnerável do que ele se lembrava. Apenas café, para conversarmos sobre as coisas práticas. Foram a uma cafeteria a 2 quadras da clínica. Helena pediu um descafeinado e um sanduíche natural. Ricardo um expresso duplo. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe dos outros clientes. Como você está? Ricardo perguntou, genuinamente preocupado. De perto, podia ver as olheiras sob os olhos dela, a palidez excessiva, fisicamente ou emocionalmente. Ambos. Helena suspirou, mexendo distraidamente no açúcar. Fisicamente tem sido difícil. Enjoos constantes, cansaço extremo. O médico disse que é normal, mas o estresse não ajuda. E emocionalmente, acho que você pode imaginar. Ela o olhou nos olhos pela primeira vez. E você? Como está lidando com tudo isso? Trabalho ajuda. Ricardo, trabalho sempre foi sua forma de fugir dos problemas. A observação era precisa e doía. E qual é a alternativa? Ficar em casa remoendo? A alternativa é enfrentar os problemas ao invés de fugir deles. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, bebendo café e evitando se olhar diretamente. Helena, preciso te perguntar algo. O que for? Você realmente acredita que existe uma chance desse bebê ser meu? Helena pausou com a xícara no meio do caminho para os lábios. Honestamente. Existe uma pequena chance, muito pequena. Gabriel me explicou que em casos raríssimos, homens com azoospermia podem ter produção microscópica esporádica de espermatozoides, imperceptível nos exames, mas suficiente para uma concepção. Mas você acha que é mais provável que seja dele? Helena baixou os olhos. Estatisticamente, sim. A honestidade crua da resposta foi como um soco no estômago, mas Ricardo apreciou que ela finalmente estava sendo completamente honesta com ele. Por que você não me contou isso desde o início? Por que insistiu que o bebê era meu? Porque eu queria que fosse verdade. Porque queria acreditar em milagres. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. E porque tinha medo de perder você. Você me perdeu mesmo assim. Eu sei. Ricardo observou a mulher com quem havia sido casado por 5 anos. A mulher que conhecia há 8. Como haviam chegado até ali? Como um casal que um dia havia sido tão apaixonado, tão conectado, havia se transformado em 2 estranhos sentados em uma cafeteria, discutindo a paternidade de um bebê que provavelmente não era dele? Ricardo, posso te contar algo? Claro, a noite que traí você. Eu havia tentado conversar com você sobre adoção de novo.
Você saiu de casa como sempre fazia quando eu tocava no assunto. Eu me senti tão rejeitada, tão sozinha. Ela enxugou uma lágrima. Não é uma desculpa. É apenas uma explicação. Ricardo se lembrou daquela noite. Helena havia preparado um jantar especial. Havia tentado abordar o assunto da adoção novamente e ele realmente havia saído de casa. Fora a um bar, bebera demais, voltara de madrugada e encontrara Helena dormindo no sofá da sala. Helena, eu sinto muito. Ela olhou para ele surpresa. Por quê? Por ter abandonado você. Por ter me fechado emocionalmente. Por ter feito você se sentir sozinha no nosso próprio casamento. Isso não justifica o que eu fiz. Não justifica. Mas explica. Ricardo usou as mesmas palavras que Marcos havia usado com ele. Nós dois falhamos, Helena. Eu falhei primeiro. Eles terminaram o café em um silêncio mais confortável. Quando saíram da cafeteria, Ricardo acompanhou Helena até o ponto de táxi. Helena. Sim? Independente do resultado do teste, quero que você saiba que sinto muito. Por tudo. Ela assentiu, tentando sorrir. Eu também sinto muito, Ricardo. Mais do que você pode imaginar. Uma semana depois, Ricardo estava em seu escritório quando o telefone tocou. Era a clínica de DNA. Senhor Mendes, temos o resultado do seu teste. Pode vir buscá-lo hoje? Pode me dar o resultado por telefone? Desculpe, senhor, mas nossa política é entregar pessoalmente. Ricardo cancelou todas as reuniões da tarde e dirigiu até a clínica. O envelope lacrado pesava como chumbo em suas mãos enquanto ele se sentava no estacionamento. Dentro do envelope havia uma folha com gráficos e números que ele não entendia, mas a conclusão estava clara em letras maiúsculas. Exclusão de paternidade. 99% de certeza que Ricardo Mendes não é o pai biológico do feto. Ricardo ficou olhando para o papel por um longo tempo, sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ter a verdade. Tristeza por saber que seus piores medos haviam se confirmado. Ele dirigiu até a casa da irmã de Helena, em Campinas, uma viagem de 1 hora que pareceu durar uma eternidade. Quando chegou, Helena estava no jardim, regando as plantas. Ela o viu chegar e imediatamente soube por que ele estava lá. Você tem o resultado. Não era uma pergunta. Ricardo assentiu e entregou o envelope. Helena leu o papel com mãos trêmulas e, quando terminou, se sentou pesadamente em uma cadeira de jardim. 99,99%, ela murmurou. Então é isso. Não há dúvida. Não. Eles ficaram em silêncio no jardim, ouvindo os pássaros cantarem e o barulho distante do trânsito. O sol da tarde de São Paulo criava sombras longas entre as árvores. O que acontece agora? Helena perguntou. Ricardo olhou para a mulher que havia amado por 8 anos, que havia traído por uma noite, que agora carregava o filho de outro homem. Agora eu preciso decidir se o amor é mais forte que a traição. 2 semanas se passaram desde o resultado do teste de DNA. Ricardo havia voltado à rotina obsessiva de trabalho, mas agora havia algo diferente em seus olhos, uma clareza que não existia antes. Marcos notou a mudança no comportamento do amigo. O teste confirmou o que você suspeitava? Marcos perguntou numa quinta-feira à noite, encontrando Ricardo ainda no escritório. Confirmou. O bebê não é meu. E agora? Ricardo parou de digitar e se recostou na cadeira. Agora eu tenho que decidir se ainda amo minha esposa o suficiente para perdoá-la. E ama? A pergunta ecoou pelo escritório silencioso. Ricardo olhou pela janela, para a cidade que pulsava lá embaixo, cheia de vida e possibilidades. Essa é a questão, não é? Descobrir se o amor sobrevive à traição. Marcos se aproximou da mesa do amigo. Posso te fazer uma pergunta bem direta? Claro. Você sente falta dela? Ricardo não respondeu imediatamente, mas a expressão em seu rosto já dizia tudo. Todas as manhãs acordo esperando ouvir ela cantando no chuveiro. Todas as noites chego em casa esperando encontrar o jantar na mesa e ela reclamando sobre algum cliente chato. Ele passou as mãos pelo cabelo. Sinto falta até das brigas. Então você tem sua resposta. Não é tão simples assim, Marcos. Como você confia em alguém que te traiu? Como você olha para ela todos os dias, sabendo que ela esteve com outro homem? Não sei, mas sei que algumas pessoas conseguem superar isso.
E se eu conseguir perdoar a traição, como vou lidar com o bebê? Toda vez que olhar para essa criança, vou lembrar do que ela fez. Marcos se sentou na poltrona diante da mesa. Ou você pode olhar para essa criança e lembrar que o amor às vezes vem em formas inesperadas. Você está sugerindo que eu crie o filho do cara que comeu minha mulher? Estou sugerindo que você considere todas as possibilidades antes de jogar fora 8 anos de relacionamento. Naquela noite, Ricardo fez algo que não fazia há semanas. Cozinhou. Preparou o prato favorito de Helena, filha à parmegiana, e comeu sozinho na mesa para 2. Cada garfada o lembrava de jantares românticos, de risos compartilhados, de planos para o futuro que agora pareciam pertencer a outra vida. Depois do jantar, foi até o closet e abriu o guarda-roupa de Helena. As roupas ainda estavam lá, esperando seu retorno. Ele pegou um dos vestidos favoritos dela, um azul marinho que ela usava em ocasiões especiais, e sentiu o perfume que ainda impregnava o tecido. Por quanto tempo seria capaz de viver com fantasmas? O telefone tocou, tirando-o dos devaneios. Era Carmen, sua secretária. Senhor Ricardo, desculpe incomodar fora do horário, mas recebi uma ligação da irmã da dona Helena. Ela está no hospital. O coração de Ricardo parou. O que aconteceu? Não sei os detalhes, senhor. Apenas que ela foi internada e está pedindo por você. Ricardo desligou o telefone e correu para o carro. O trajeto até Campinas, que normalmente levava 1 hora, ele fez em 40 minutos, dirigindo com uma mistura de medo e urgência que não sentia há muito tempo. O Hospital Municipal de Campinas estava silencioso no final da noite. Ricardo encontrou a irmã de Helena, Carla, na sala de espera da maternidade, os olhos vermelhos de preocupação. Ricardo, que bom que você veio. O que aconteceu? Helena começou a ter sangramentos hoje à tarde. Os médicos estão preocupados, dizem que ela pode ter uma ameaça de aborto espontâneo. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Ameaça de aborto. O bebê, que não era seu, mas que de alguma forma havia se tornado parte de sua história, poderia morrer. Como ela está? Assustada. Em choque. Ela não para de chamar seu nome. Posso vê-la? Os médicos disseram que apenas família pode entrar, mas... Carla o olhou nos olhos. Você ainda é o marido dela. O quarto de Helena era pequeno e branco, iluminado apenas pela luz suave dos equipamentos médicos. Ela estava deitada na cama, conectada a monitores que registravam os batimentos cardíacos do bebê. Quando o viu entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. Ricardo, você veio. Ele se aproximou da cama, notando como ela parecia frágil sob as cobertas do hospital. Como você está se sentindo? Com medo. A resposta saiu como um sussurro. Os médicos dizem que o bebê pode... que eu posso perder o bebê. Ricardo puxou uma cadeira para perto da cama e se sentou, olhando para os monitores que mostravam sinais vitais que ele não entendia. O que os médicos disseram exatamente? Que preciso ficar em repouso absoluto. Que os próximos dias são críticos. Helena tentou se sentar, mas Ricardo gentilmente a fez deitar novamente. Então você vai ficar em repouso. Ricardo, Helena segurou a mão dele, que havia automaticamente se estendido para ajudá-la. Eu sei que você odeia esse bebê. Sei que ele representa tudo de errado que aconteceu entre nós. Mas eu não posso perdê-lo. Não posso perder mais uma coisa. A confissão crua atingiu Ricardo no peito. Ele olhou para Helena. Realmente olhou, e viu não a mulher que o havia traído, mas a mulher que havia amado por 8 anos, que estava agora enfrentando a possibilidade de perder um filho. Eu não odeio esse bebê, Helena. Não? Não. Eu odeio as circunstâncias. Te odeio o que aconteceu entre nós. Mas esse bebê é inocente. Helena começou a chorar baixinho, apertando a mão dele. Você pode me perdoar algum dia? Ricardo olhou para ela por um longo momento. Ali estava a pergunta que havia estado evitando há semanas. A pergunta que definiria o resto de sua vida. Não sei, ele respondeu honestamente. Mas quero tentar. Mesmo sabendo que o bebê não é seu. Helena, eu passei as últimas semanas tentando decidir se podia viver sem você. E descobri que não posso. Ele acariciou gentilmente a mão dela. Talvez eu não seja o pai biológico desse bebê, mas se você quiser, se me der uma chance, talvez eu possa ser o pai que ele precisa. Helena soluçou, cobrindo o rosto com a mão livre.
Por que você faria isso? Por que você me perdoaria depois do que eu fiz? Porque 5 anos de casamento e 8 anos de amor não se apagam por causa de uma noite de erro. Ricardo se inclinou para mais perto. É porque talvez eu tenha falhado como marido antes de você falhar como esposa. Ricardo, shh. Agora você precisa descansar, precisa cuidar desse bebê. Helena fechou os olhos, mas não soltou a mão dele. Você vai ficar? Ricardo olhou ao redor do quarto pequeno, para a mulher na cama que carregava o filho de outro homem, para os monitores que registravam uma vida que não era biologicamente sua, mas que de alguma forma havia se tornado parte de sua história. Vou ficar. Ele passou a noite toda naquela cadeira desconfortável, segurando a mão de Helena enquanto ela dormia, ouvindo o som rítmico dos batimentos cardíacos do bebê no monitor. E em algum momento, durante aquelas horas silenciosas da madrugada, Ricardo Mendes tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele escolheu o perdão. 6 meses depois, Ricardo estava no mesmo hospital, mas desta vez na sala de parto. Helena segurava sua mão com força enquanto as contrações se intensificavam, e ele sussurrava palavras de encorajamento em seu ouvido. Você consegue, amor. Está quase acabando. Não consigo mais. Helena gemia entre uma contração e outra. Consegue sim. Eu estou aqui com você. O caminho até aquele momento não havia sido fácil. Depois da noite no hospital, quando Ricardo decidiu tentar reconstruir o casamento, eles começaram terapia de casal. Sessões difíceis, dolorosas, onde tiveram que destrinchar cada ferida, cada mágoa, cada momento de falha em seu relacionamento. Helena teve que aprender a lidar com a culpa e o arrependimento. Ricardo teve que aprender a lidar com o perdão e a confiança. Ambos tiveram que aprender a se comunicar de novo, a se amar de uma forma diferente, mais madura, mais consciente. Houve recaídas, noites em que Ricardo acordava pensando em Gabriel Santana e não conseguia tocar em Helena. Dias em que Helena se sentia tão culpada que achava que não merecia o perdão do marido. Mas aos poucos, com muito trabalho e muito amor, eles começaram a reconstruir o que havia sido destruído. Mais uma contração forte e seu bebê estará aqui, disse a obstetra. Seu bebê. As palavras ainda soavam estranhas aos ouvidos de Ricardo, mas já não causavam dor. Durante os meses de terapia, ele havia chegado a uma conclusão importante. Paternidade não era apenas questão de DNA. Era questão de escolha, de amor, de presença. Eu vejo a cabeça, a médica anunciou. Helena, na próxima contração, faça força. Helena gritou, apertou a mão de Ricardo com uma força que ele não imaginava que ela possuía. E, de repente, o choro de um bebê preencheu a sala de parto. É um menino, a médica anunciou, levantando a criança para que eles pudessem ver. Ricardo olhou para o bebê, pequeno, vermelho, perfeito, e sentiu algo que não esperava. Amor instantâneo e incondicional. Não importava quem era o pai biológico. Aquela criança havia nascido do amor que ele e Helena estavam reconstruindo. Havia nascido da decisão de perdoar, de recomeçar, de acreditar em segundas chances. Quer cortar o cordão umbilical? A médica perguntou. Ricardo assentiu, pegou a tesoura com mãos trêmulas e fez o corte que simbolicamente daria início à vida independente de seu filho, porque agora ele era seu filho, escolhido pelo coração, se não pelo sangue. 1 hora depois, no quarto da maternidade, Ricardo segurava o bebê nos braços, enquanto Helena dormia, exausta mas radiante. O bebê tinha cabelos escuros, olhos que prometiam ser castanhos, e um nariz pequeno e perfeito. Oi, pequeno, Ricardo sussurrou. Eu sou seu pai. Talvez não seu pai biológico, mas seu pai do coração. E prometo a você que vou te amar e te proteger, como se você fosse meu sangue. O bebê abriu os olhinhos por um momento, como se estivesse ouvindo, e Ricardo sentiu seu coração se expandir de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. Como vamos chamá-lo? Helena perguntou, acordando e sorrindo ao ver Ricardo com o bebê no colo. Eles haviam discutido nomes durante meses, mas nunca haviam chegado a uma decisão final. Daniel, Ricardo disse sem hesitar. Daniel Mendes. Daniel, Helena repetiu testando o nome. Por que Daniel? Porque significa Deus é meu juiz, e acho que só Deus pode julgar as escolhas que fizemos para chegar até aqui. Helena estendeu os braços,
e Ricardo gentilmente passou o bebê para ela. Watching Helena segurar Daniel, Ricardo se lembrou da primeira vez que ela havia mencionado querer filhos há tantos anos. Eles nunca imaginaram que a paternidade chegaria dessa forma complicada e dolorosa, mas agora que estava ali, parecia perfeita. 2 semanas depois, eles estavam em casa adaptando-se à rotina com o bebê. Ricardo havia tirado licença do trabalho, algo que nunca havia feito antes, para ajudar Helena nos primeiros meses. Uma manhã, enquanto Daniel dormia no berço que haviam montado no quarto principal, Helena encontrou Ricardo na cozinha preparando café. — Você se arrepende? Ela perguntou de repente. Ricardo a olhou confuso. — De quê? — De ter me perdoado. De ter escolhido ficar. De ter escolhido ser pai dele. Ricardo parou de mexer o açúcar no café e se aproximou da esposa. — Helena, olha para mim. Ela levantou os olhos, ainda insegura depois de tantos meses. — Eu não me arrependo de nada, nem do perdão, nem da escolha de reconstruir nosso casamento. E especialmente não da escolha de ser pai do Daniel. Mesmo sabendo que ele não é biologicamente seu. Principalmente por isso. Ricardo segurou o rosto de Helena entre as mãos. Qualquer homem pode ser pai biológico. Mas escolher ser pai, escolher amar uma criança independentemente do DNA, isso é algo especial. Helena começou a chorar. Lágrimas de alívio, de gratidão, de amor. — Eu te amo tanto, ela sussurrou. — Eu também te amo. E amo nossa família. Nossa família. As palavras soaram naturais, certas, verdadeiras. Do quarto, Daniel começou a chorar, e os dois sorriram. — É a minha vez, Ricardo disse, indo buscar o filho. Quando voltou com Daniel no colo, encontrou Helena observando-os da porta da cozinha, um sorriso suave no rosto. — O que foi? Ricardo perguntou. — Nada. É só que... vocês dois juntos? Parece tão certo. Ricardo olhou para o bebê em seus braços, que havia parado de chorar e agora o observava com aqueles olhinhos curiosos. — É certo, ele disse. Toda a nossa história, toda a nossa dor, todos os nossos erros, nos trouxeram até aqui, até ele. 6 meses depois, numa tarde de domingo, a família Mendes estava no Parque Ibirapuera. Daniel, agora com 8 meses, estava sentado no colo de Ricardo, observando fascinado as outras crianças brincando. — Ele vai andar logo, Helena observou, sorrindo ao ver Daniel tentando se levantar no colo do pai. — Vai mesmo. E aí não vamos ter mais sossego. Eles riram, observando Daniel bater palminhas quando viu um cachorro passar correndo. — Ricardo, Helena disse de repente. — Obrigada. — Por quê? — Por me perdoar, por nos dar uma segunda chance, por escolher ser pai do Daniel. Ricardo olhou para Helena, depois para Daniel, depois para as famílias ao redor deles no parque. Crianças rindo, pais empurrando carrinhos, casais caminhando de mãos dadas. Uma vida normal, simples, perfeita. Helena? Sim? Obrigado você. Por quê? Por me ensinar que o amor é mais forte que o orgulho. Por me ensinar que família não é só sobre sangue. Por me dar a chance de ser pai do melhor jeito possível. Por escolha. Daniel começou a balbuciar, estendendo os bracinhos para Helena, que o pegou no colo e cobriu seu rostinho de beijos. — O que você acha que ele vai falar primeiro? Helena perguntou. — Mamãe ou papai? — Tanto faz, Ricardo respondeu, passando o braço ao redor da esposa e do filho. O importante é que ele vai crescer sabendo que é amado, incondicionalmente. E o sol estava se pondo sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa. A cidade continuava sua vida frenética ao redor deles, mas ali, naquele momento, a família Mendes havia encontrado sua paz. Ricardo Mendes havia aprendido que, às vezes, os maiores milagres não vêm da medicina, mas do coração humano e sua infinita capacidade de perdoar, de amar e de recomeçar, e que ser pai, verdadeiramente ser pai, não era questão de genética, mas de amor, presença e escolha. Alguns meses depois, em uma conversa com Marcos, Ricardo resumiu sua jornada de uma forma simples. — Você sabe qual foi a maior ironia de toda essa história? — Qual? — Eu passei a vida toda achando que nunca poderia ser pai por causa da minha condição médica. No final descobri que ser pai não tinha nada a ver com isso. Descobri que o amor constrói famílias muito melhor que a biologia. E assim, Ricardo Mendes,
que um dia disse nunca poderei ser pai, tornou-se o pai que escolheu ser, criando uma família construída não no sangue, mas no perdão, no amor e na segunda chance que todos merecem.